Muito bom. A paz de Cristo para todos. Preciso sempre agradecer a Deus por todas as pessoas que trabalham de uma maneira tão ativa no culto, dirigindo, orando, tocando, cantando, na mídia, no som, na introdução. Aos irmãos que estão aqui orando também, participando também do culto, louvando a Deus, interagindo com todos aqui à frente, a nossa gratidão. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos e agradecemos aos irmãos pela generosidade, pelo carinho, pelo amor. Que bom vermos Clara aqui hoje com seus pais. Que bênção. Deus abençoe os irmãos grandemente. Parabéns pela filha. Que bom. Hoje nós vamos meditar sobre o batismo de Jesus. Nós vamos destacar o que nós podemos aprender com o batismo de Jesus. Primeira coisa que gostaríamos de falar sobre o batismo de Jesus é sobre a importância do batismo de Jesus. Como é que nós aprendemos sobre essa importância? Por que nós podemos dizer que o batismo de Jesus é muito importante? O batismo de Jesus foi registrado pelos 4 evangelistas. Se nós tivéssemos tempo, nós leríamos com os irmãos, por exemplo, Mateus capítulo 3. Todo o capítulo 3 fala sobre esse batismo de Jesus, como João Batista apareceu. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele abre logo no início, depois de falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, de Jesus Cristo, começa a apresentar João Batista, que batizou Jesus e logo fala do batismo de Jesus. Lucas, capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus. E o capítulo 1 do Evangelho de João fala sobre o batismo de Jesus. Poderíamos citar outros textos, como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, fala sobre o batismo de Jesus. Então, o batismo de Jesus foi algo muito importante para a igreja primitiva, para os escritores do Novo Testamento. E se o batismo de Jesus foi importante para os escritores do Novo Testamento, para a igreja primitiva que acolhe esses manuscritos, esses textos, a igreja que guarda esses textos, então, se esse tema foi importante para os evangelistas, para os evangelhos, para os escritores do Novo Testamento, para o Novo Testamento e para a Igreja de Cristo no seu nascedouro, então o batismo de Jesus precisa de ser o quê? Importante para nós. Não podemos negligenciar este assunto, este tema. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos sobre o batismo de Jesus. É algo importante. É algo importante na Bíblia, na revelação de Deus, no Novo Testamento, na história da igreja. A segunda coisa que nós gostaríamos de falar sobre o batismo de Jesus. Segunda coisa é que o batismo de Jesus, ele marca o início do ministério de Jesus. Gostaria que os irmãos, se pudessem,
compartilhar com todos aqui o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Muito obrigado. E diz, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Bem, esse é uma versão, é uma tradução que nós temos. Na verdade, hoje nós temos várias traduções da Bíblia, não é verdade? Na minha tradução está assim. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Está assim na sua Bíblia também ou não? Isso? Muito bem, muito obrigado. Então, esse texto é muito claro para dizer que Jesus começa o seu ministério logo depois do seu... Porque o texto que vem antes é o seu batismo. É o batismo de Jesus, né? É o batismo de Jesus. Então, Jesus começa o seu ministério com 30 anos e o batismo de Jesus marca o quê? O início desse ministério. E aonde nós lemos isto? Na Bíblia, não é isso mesmo? Na Bíblia. Então, no batismo de Jesus, nós temos o que nós poderíamos chamar de a unção de Jesus. O revestimento de Jesus, do Espírito Santo. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, o Evangelho de João, todos eles dizem que na hora do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Dizem que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E eles dizem que uma voz do céu foi ouvida que disse, este é o meu filho que me dá alegria, este é o meu filho que me dá prazer. Então, nós temos no batismo de Jesus o início do ministério de Jesus, o marco de um novo momento, de um novo capítulo, de uma nova página na vida de Jesus aqui na terra. Qual é a página? Qual é o capítulo? O seu ministério. O ministério do Filho de Deus, do Cristo de Deus. Quando nós estudamos esse texto, ficamos impressionados. Por exemplo, Marcos, ele quando diz que o céu se abriu, no capítulo 1 de Marcos, a mesma palavra que ele escreve ali, eu não sei como é que os irmãos têm na sua Bíblia, o texto de Marcos, capítulo 1, que diz que o céu se abriu, né? No capítulo 1 de Marcos, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. É isso que os irmãos têm na Bíblia dos irmãos também? Capítulo 1, versículo 10. É isso mesmo? Marcos, capítulo 1, versículo 10. Então, ali está, viu os céus abertos. Na minha Bíblia tem aqui, viu os céus rasgarem-se. Alguém tem essa tradução aí na sua Bíblia? Rasgarem-se? Ótimo. Esta é a palavra, a mesma palavra que está lá. E o véu se rasgou quando Jesus morreu no templo. Mesma palavra. Então, interessante, né, como é que Marcos registra isso. Lucas e João usam outro verbo no grego, que é o mesmo verbo no texto da Septuaginta, de Isaías, capítulo 64. Então, tanto Mateus quanto Lucas dizem a mesma coisa que Marcos, mas eles usam um verbo diferente em grego,
do verbo de Marcos. Então, em Isaías, capítulo 64, diz: Isaías 64, versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses. O profeta está falando sobre Deus, né? Ó, se tu, Senhor, ó, se tu, ó Senhor, fendesses os céus e descesses. Interessante que Mateus e Lucas, eles usam este verbo que está no texto da Septuaginta. O texto da Septuaginta é a tradução é uma Bíblia, a primeira tradução que houve da Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento. A igreja primitiva tinha uma Bíblia. E a Bíblia da igreja primitiva não era o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo formado, escrito. Então, Jesus tinha uma Bíblia, a Bíblia de Jesus, a Bíblia de Mateus, que Lucas usa, que Marcos usa, é o texto da Septuaginta. Quando falo Septuaginta, é a Bíblia grega, a tradução antes de Cristo, cerca de 3 séculos, 300 anos antes de Cristo. Então, o grego desse texto foi muitíssimo importante para os escritores do Novo Testamento. Então, Mateus e Lucas, eles certamente conheciam, eles citam esses textos, né? Na verdade, o livro do profeta Isaías é citado pelos 4 evangelistas. Os quatro evangelistas, quando falam de João Batista, que vem o precursor de Jesus, eles citam Isaías e citam Malaquias. Marcos faz, inclusive, referência nominal a Isaías, como aquele que foi prometido no Antigo Testamento para preparar o caminho do Senhor. Então, Mateus e Lucas usam este verbo fender, esse verbo abrir, que aqui está fender, mas na verdade, ó, se tu abrisses os céus e descesses. Então, isso acontece quando? No batismo de Jesus, de acordo com o texto do Novo Testamento. O céu se abre, de acordo com os evangelistas, e a voz do céu vem e fala: esse é o meu filho, Jesus é o meu filho. Então, o batismo de Jesus, então, é um marco da unção de Jesus, do revestimento de Jesus, de toda a autoridade, do Espírito Santo. Interessante que Lucas é o único que diz dos 4 evangelistas que Jesus estava orando na hora do seu batismo. Lucas registra este fato de uma maneira muito, muito solene, muito especial, né? Capítulo 3 de Lucas, versículo 21, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar. Então, Jesus orando, o céu se abriu. O céu se abriu. O Espírito de Deus desce sobre ele, o revestindo, o ungindo de autoridade, de poder para realizar o seu ministério. Então, esta é a grande segunda lição. É claro que nós poderíamos fazer sempre o paralelo entre o que nós aprendemos do batismo de Jesus e o que nós podemos aplicar às nossas vidas. E eu gostaria que os irmãos fizessem isso, que Deus pudesse, através do Espírito Santo dele, ir orientando os irmãos. Assim como o batismo de Jesus foi importante, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? O nosso batismo, o seu batismo também é o quê? É importantíssimo. Você não pode brincar com isto. Você não pode menosprezar a isto. Você não pode subestimar isto. Assim como o batismo de Jesus marcou o início de uma nova vida, de um novo momento, de uma nova história, a mesma coisa pode acontecer e precisa acontecer com quem? Quando você é batizado, você precisa agora
começar uma nova vida. É claro que podemos dizer que a vida começou quando nós entregamos a vida a Cristo, mas naquele momento é um momento singular, é importante. Você está dando um testemunho público diante das pessoas, do seu amor por Jesus, sua identidade com Jesus. Nesse momento começa, na verdade, o quê? Uma nova vida, um novo capítulo na sua vida, uma nova história. Nós aprendemos isso sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus marca um novo capítulo, o início do seu ministério. Início do seu ministério. Então, você precisa fazer essa ponte, sempre essa ponte. Aprendi essa lição aqui, como eu aplico essa lição à minha vida? Para que serve isso para a minha vida? Então, você vai compreendendo a palavra de Deus, vai estudando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai sendo desvendada para você, e você pega as lições e faz o que com elas? Aplica na sua vida. Aplica na sua vida. Terceira lição. Então, a terceira lição que o batismo de Jesus nos ensina é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. No batismo de Jesus, nós temos a antecipação da morte e da ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus são vividas de maneira dramática, teatral, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, são antecipadas naquela cerimônia, naquele gesto, quando ele é mergulhado, como ele é sepultado, ele morre. Faz lembrar as águas do dilúvio, que mataram todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo que no batismo tem a sua morte, tem a sua ressurreição, a sua vida, sua vitória sobre a morte. Então a morte, as águas, ao mesmo tempo que elas representam a morte, a destruição de tudo, o inferno, representa também a vida. O Nilo, o rio Nilo, lá na África, no Egito, dizem que o Egito é um presente do Nilo. O que significa dizer? O Egito não existiria se não fosse o rio Nilo. Então, as águas onde Jesus mergulha, que é o símbolo da sua morte, como as águas do dilúvio, é o símbolo também da limpeza, da purificação, da lavagem, da vida, da ressurreição. Ao mesmo tempo que ele mergulha das águas, ele emerge das águas e sai vivo. Assim é conosco. Nós mergulhamos sujos, somos sepultados. E as águas que nos matam, as águas onde nós somos sepultados, dali também nós temos a nossa limpeza, a nossa restauração, a nossa vida. Todos os evangelistas apontam nessa direção, mas o apóstolo João, ele faz isso de uma maneira toda especial. No capítulo 1 de João, no versículo 29,
O apóstolo João, quando viu Jesus, ele disse, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jerônimo, na sua obra traduzida para o latim, ele escreve, esse agnus Dei que tollit peccatum mundi. Um texto lindo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, se não me falha a memória, o texto bíblico diz que Jesus é como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda. E agora João, fazendo esse link com o texto de João Batista, com o texto de Isaías, diz, olha, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi falado lá em Isaías. Aquele Cordeiro que Deus mostrou para Abraão quando ele iria imolar o seu único filho, Isaque. Eis aqui o Cordeiro, quer dizer, fala de quê? Da sua morte. E Jesus ele morreu num dia de Páscoa, no momento de Páscoa. Então, o batismo de Jesus aponta para quê? Para a sua morte. Sua morte. Ele morreu. Ele é o Cordeiro que morre. É o Cordeiro que é imolado. O Cordeiro de Isaías. O Cordeiro Pascal do Êxodo, o Cordeiro lá de Isaque, que substitui Isaque, ele é o Cordeiro de Deus, representando então todos os cordeiros já imolados na história de Israel. Então o batismo representa então a morte, quando Jesus mergulha, é a morte. Como é importante nós como igreja de Cristo, e você que está aqui querendo aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a palavra de Deus e os temas importantes da palavra de Deus, entender, mergulhar profundamente em certos temas, em certos assuntos que são muito preciosos na vida da igreja, ou não são? São preciosíssimos. É a nossa doutrina, mas não a doutrina fria, é a nossa vida, na verdade. Então, o batismo fala sobre isto. É isto mesmo? Já são mais de 11 horas? É isso mesmo. Bem, o seu batismo, nós temos que fazer a ponte, né? Temos que fazer a ponte. O seu batismo, o meu batismo, precisa também simbolizar o que? A nossa morte e a nossa ressurreição. Hoje à noite, se Deus quiser, vamos continuar sobre esse tema, né? Porque se eu continuar falando mais, os irmãos não voltam nunca mais aqui, na verdade, não é verdade? Mas eu gostaria de convidar você que crê em Jesus, você que ainda não foi batizado, não foi batizada, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Siga o exemplo de Jesus. Seja batizado também, seja batizada também. Fale comigo depois do culto, fala, pastor, eu não quero perder mais tempo, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. O último batismo que nós realizamos aqui, irmão Arnaldo, que está presente aqui conosco, ao lado da sua esposa, irmã Edna, há poucos dias atrás, quando ele me procurou para falar do batismo, eu perguntei para ele, o senhor gostaria de adiar um pouquinho mais? Não, pastor, quero domingo que vem agora, na verdade. Quero domingo que vem. Eu posso não estar vivo no outro, na verdade. Então, tome a decisão. Eu quero ser como Jesus. Eu quero fazer como Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor nesse instante.